Deixa eu dar a informação do Galo, gente. Alexandre Galo, gerente de futebol do Santos, certo? Fazer aqui um retrospecto dessa história recente do Galo como dirigente do Santos. O Santos vivia um momento delicado ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro. Lá para o mês de setembro, houve uma reunião de conselheiros efetivos do Santos, conselheiros importantes, de grandes líderes do Santos. E nesta reunião, participou desta reunião na Vila Belmiro o ex-presidente Andrés Rueda, o pior presidente da história do Santos. Participou também outros ex-presidentes, entre eles o presidente Marcelo Teixeira, né, que ano passado era ainda ex-presidente, não tinha sido eleito ainda. Ex-presidentes do Conselho Deliberativo também, como o Esmeraldo Tarquínio, o José da Costa Teixeira, que integra atualmente o comitê de gestão do Marcelo Teixeira. Houve uma reunião desse conselho consultivo. O que é o conselho consultivo? Ele é formado por conselheiros efetivos que já foram presidentes do clube ou presidentes do Conselho Deliberativo. Havia uma situação dramática, o Santos correndo sério risco de rebaixamento, e aí o presidente do Conselho Deliberativo, à época, convocou esta reunião para tentar apoiar o presidente Andrés Rueda, tomar algumas decisões para ajudar o clube, para que esses dirigentes pudessem dar conselhos, sugerir, fazer algo pelo Santos, né? O Santos estava ali num momento muito delicado. E aí, nesta reunião que surgiu a sugestão do Galo para assumir o departamento de futebol. O Rueda estava sem dirigente, aliás, né, a maior parte do tempo ele teve dirigentes ausentes, dirigentes incompetentes. O último dele foi... É até difícil você falar isso do Falcão, que foi um personagem importantíssimo na história do futebol brasileiro, né? Fez parte daquela seleção de 82, foi um jogador fantástico no Inter, na Roma, até hoje é endeusado lá em Roma, é o rei de Roma. Então é triste você falar isso, mas no Santos, como dirigente, ele foi um zero à esquerda, né? Então esse foi o último dirigente do Rueda. Aí ele já tinha demitido o Falcão, entra o Galo por sugestão do Marcelo Teixeira e de outros dirigentes que participaram desse conselho consultivo. Por ser um ex-jogador que tinha já experiência de dirigente, de técnico e que conhecia muito bem o Santos, acharam, na ocasião, que ele era o cara certo para tomar as rédeas do departamento de futebol e tentar salvar o clube do rebaixamento. E aí ele veio, foi contratado em setembro. E fracassou. O Galo não conseguiu, tinha tempo ainda, haviam vários jogos pela frente. No começo, o Santos realmente ganha algumas partidas, logo depois que o Galo chega. Ele contrata o Diego Aguirre, depois demite o Diego Aguirre, e aí coloca o Marcelo Fernandes, né? Efetiva o Marcelo Fernandes. A decisão foi do Galo de efetivar o Marcelo Fernandes, depois de algumas tentativas para encontrar um substituto para o Diego Aguirre. Não consegue encontrar um substituto, acaba dando a chance para o Marcelo Fernandes, que fracassou junto com ele. Então, ele, Marcelo Fernandes, pessoal que assumiu o clube naquela reta final do Campeonato Brasileiro, é verdade, a situação já era difícil, mas matematicamente havia uma enorme possibilidade de o Santos se livrar. E ele fracassou, fez contratações que não se justificavam, não soube controlar a situação do Marcos Leonardo, que vivia, né, uma briga constante com a diretoria, já era um jogador descontente, porque o Santos não tinha negociado ele ainda, ele esperava sair no meio do ano, não saiu, e aí fica contra a vontade o segundo semestre, e aí começa a ter problema de indisciplina. Teve aquele episódio no dia que ele chega atrasado para a viagem lá para Curitiba, para enfrentar o Atlético Paranaense. Enfim, o Galo fracassou. Trouxe o Moreiros, né? Viaja
para trazer um jogador, para trazer o Pereira, aí não conseguiu trazer o Pereira, o argentino, que estava no futebol italiano, e aí traz lá o Morelos, que estava... meu Deus do céu, estava no futebol escocês, o Morelos, e ele traz por uma fortuna, como se o cara fosse um extra-série, que iria salvar o Santos do rebaixamento. O cara chega com 10 quilos acima do peso, chega, não consegue jogar, logo sofre uma lesão, não é aproveitado, enfim, um fracasso total e o Santos cai. Então, na minha modesta opinião, Marcelo Teixeira erra ao manter o Galo. Não importa que ele fez parte daquela reunião que sugeriram, ele e outras pessoas sugeriram o nome do Galo para assumir o clube ainda na gestão do Rueda, para tentar evitar o rebaixamento. Não importa que ele que sugeriu, ele e outras pessoas que sugeriram. Deram uma missão para o Galo, ele fracassou, e fracassou feio. Então, não era para ter continuado, era para ter iniciado o novo ano, o ano da reconstrução, como chamam, com outras pessoas. Nada pessoal contra o Galo, nada pessoal contra outras pessoas que ainda continuam no clube, como o Marcelo Fernandes, o Arzu, enfim, nada pessoal contra ninguém, gente. Mas era a hora do Marcelo Teixeira fazer ali uma grande reformulação e não fez. Para mim, ele erra, ele confiou mais uma vez no Galo e erra. Tanto erra, aí eu vou entrar na informação de bastidores para vocês, que o Galo está sem clima no Santos. O Galo é cornetado por jogadores, isso eu sei. Pessoas que convivem lá no dia a dia me contam. Eu sei, o Galo não está sendo prestigiado hoje nem por jogador. A relação dele com o Carille também não é boa. E com o Marcelo Teixeira, que era o único que ficava, né, ainda acreditando no Galo, também não é mais boa. Vocês querem um exemplo? Agora, no final de semana, ou foi sexta ou foi sábado, estamos no domingo, ou foi ontem, sábado, ou foi na sexta-feira. O presidente Marcelo Teixeira esteve no CT Rei Pelé pela manhã, foi lá junto com um político, não vou ficar falando o nome de político aqui, mas foi junto com um político amigo dele apresentar lá o CT, mostrar o CT, as instalações do CT para essa pessoa. Não vou falar o nome dele, mas foi um político que já foi até prefeito de São Paulo. Foi lá com uma comitiva, mostrou o CT, passou por todos os departamentos e o Galo estava no CT. O Galo estava na sala dele e não saiu. Você traz uma personalidade para conhecer a sua casa, né, o centro de treinamento do Santos, o gerente de futebol, o cara que comanda o futebol está lá, teu braço direito, né, o executivo de futebol, ele é o braço direito do presidente. Num clube de futebol, ele é o cara, né? O cara que comanda o futebol de um clube que é de futebol, apenas de futebol, como é o Santos, ele é o cara. Então imaginem, Marcelo Teixeira vai lá, faz uma visita, leva uma pessoa importante e o Galo nem participa. Ele nem vai chamar o Galo. Ou seja, a relação deles já não é mais como antes. E muita gente mesmo importante dentro do Santos me garante que o Galo também não vai continuar, que ele já está muito desgastado, cometeu erros, não só a história do Patrick, né? Foi um grande erro dele durante a gestão Marcelo Teixeira. Outros erros também. Erros que deixaram descontentes também muita gente que trabalha na Vila Belmiro, muitos gestores que estão na Vila Belmiro. Então a situação do Galo no clube não é boa. Não é boa é um eufemismo que eu uso aqui para vocês, né? Para não falar, para não usar palavras mais carregadas. Mas é fato. O Galo está passando por um processo de fritura no Santos e não deve continuar em 2025. Assim como toda a comissão técnica, ele deve sair em 2025. Tem problemas com alguns jogadores reclamam dele, problemas com dirigentes e não tem mais a confiança do presidente Marcelo Teixeira. Então, a questão do Galo é de tempo, assim como
a do Fábio Carille, a questão é de tempo. O Santos, o presidente Marcelo Teixeira, decidiu não tomar nenhuma posição radical, demitir o Carille, ou demitir uma pessoa do departamento de futebol, uma pessoa importante como gerente, né, como o Alexandre Galo, para não criar mais turbulências nesta reta final da Série B. O Santos está aí muito próximo de alcançar o seu objetivo. Então, esse é um dos motivos que o Alexandre Galo ainda não saiu, na minha opinião. Por tudo que eu ouço, por tudo que me falam, eu acho que o Galo, terminando a temporada, terminando o Campeonato Brasileiro, vai ter o mesmo destino do Fábio Carille e da sua comissão técnica. Não fica no Santos. Essa é a informação que eu tenho para vocês de bastidores. Claro que ninguém vai assumir isso agora, se o presidente Marcelo Teixeira der uma coletiva amanhã e for questionado sobre isso, é claro que ele não vai falar, não vai admitir, assim como não admitiu que vai demitir o Fábio Carille nesta última coletiva do presidente Marcelo Teixeira, quando ele anuncia o acordo com a W Torre, ele é questionado sobre o Fábio Carille, sobre a situação do Fábio Carille, e ele passou panos quentes, né? Não quis admitir nada, falou que agora é hora de pensar no Santos, de alcançar o objetivo, que isso que é o mais importante. Claro, né? Ele está na dele, está no papel dele, ele não quer atrair polêmica para o clube no momento desse, então, normal. Mas o fato, as informações que a gente tem de bastidores é que sim, o Galo não fica no Santos, assim como o técnico Fábio Carille. Outra coisa que pesou contra o Galo foi a contratação do Youssoufa. A contratação do Youssoufa, pelo que me informaram, jogador que nem estreou no Santos, está aí já há semanas, não é relacionado, mais uma vez não foi relacionado para esta partida. Pelo que me informaram, a contratação do Youssoufa foi indicação direta do chefe do departamento de scout do Santos, que é o Fernando, o nome dele é Fernando Ziskind. Fernando Ziskind. Ele é o head scout do Santos hoje, o chefe da equipe de scout. Quem contratou o Fernando foi o Galo. O Galo contratou o Fernando. Então pegou mal, porque quem tem assistido aos treinos, eu não vi o rapaz jogar, só vi um vídeo dele, mas vídeo você, né, você analisa ali momentos de destaque do jogador. Não dá para a gente ter uma ideia, né, de como, principalmente como está o jogador neste momento. Agora, treinar eu não vejo, ninguém vê. Só quem trabalha dentro do Santos, só quem está lá na comissão técnica, os outros jogadores. Ninguém vê. Ninguém de fora do clube vê. A gente é informado por alguém que vê. Me falam que ele não está treinando bem. Só que eu ouvi de pessoas da direção do Santos me falar, ouvi dessas pessoas, que o jogador é fraco, que não deveria ter sido contratado, que foi um erro a contratação dele. E isso também pesou contra o Galo. Porque o Galo, além de ter contratado o Fernando, chefe do scout, aprovou essa indicação dele, viu e aprovou. Então pesou muito contra o Galo também essa contratação.